Quando os maiores produtores de mercadorias do planeta e os maiores consumidores do mundo decidem negociar sem usar a moeda americana, o mapa financeiro do mundo muda de figura. Pense comigo por um instante. Você mora no Brasil e quer comprar petróleo do Irã. Por que motivo, para fazer essa transação, o Banco Brasileiro precisa primeiro converter reais em dólares, passar por um sistema financeiro controlado pelos Estados Unidos, para só depois entregar o pagamento no outro lado do mundo? Por mais de 80 anos, essa foi a regra absoluta do jogo. O dólar americano não é apenas a moeda de um país. Ele se tornou a própria infraestrutura por onde passa quase todo o comércio global. Só que algo completamente inédito está acontecendo bem na nossa frente. Um grupo de países que reúne quase metade da população do planeta e movimenta mais de 1/3 de toda a riqueza global está tentando criar um caminho alternativo. Estou falando do BRICS, um bloco que começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que recentemente abriu as portas para gigantes da energia e economias emergentes como Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Esse grupo está desenhando alternativas para não depender exclusivamente de Washington. Mas aí surge a pergunta que todo mundo no mercado financeiro está se fazendo. Até onde essa história de desdolarização pode ir? O BRICS vai realmente derrubar a moeda mais poderosa do planeta? Ou a força do dólar é muito mais profunda do que a gente imagina? Para entender o que está em jogo hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais precisamente, até julho de 1944. Numa pequena cidade chamada Bretton Woods, nos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial ainda nem tinha terminado, mas representantes de 44 países aliados se reuniram para desenhar como funcionaria a economia do planeta assim que os conflitos acabassem. Os Estados Unidos saíram daquele período como a maior potência industrial do mundo e guardavam em seus cofres cerca de 70% de todo o ouro das reservas globais. Ficou decidido o seguinte: o dólar seria lastreado no ouro. 35 dólares equivaliam a exatamente uma onça Troy de ouro, e todas as outras moedas do mundo fixariam seus valores em relação ao dólar. Essa regra funcionou até 1971, quando o presidente americano Richard Nixon tomou uma decisão que pegou o mundo de surpresa. Com os custos gigantescos da Guerra do Vietnã e a economia pressionada, os Estados Unidos acabaram com a troca direta de dólares por ouro. A partir daquele momento, o dólar virou uma moeda mantida essencialmente pela confiança no governo americano e na sua força econômica e militar. E para garantir que o mundo continuasse precisando do dólar, os americanos fizeram um acordo histórico com a Arábia Saudita nos anos 70. Os Estados Unidos garantiram proteção militar ao Reino Saudita e, em troca, a Arábia Saudita passou a vender todo o seu petróleo exclusivamente em dólares. Pouco tempo depois, os outros grandes produtores do Oriente Médio seguiram o mesmo caminho. Foi assim que nasceu o conceito de petrodólar. Se um país precisava de energia para fazer suas indústrias funcionarem, ele era obrigado a conseguir dólares. E para ter dólares, precisava vender seus produtos para os americanos ou pegar empréstimos em bancos americanos. Nos anos 80, mais de 85% de todas as reservas guardadas pelos bancos centrais do mundo eram em dólares. Hoje, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, essa fatia caiu para cerca de 58%, mas o dólar ainda está presente em quase 90% de todas as trocas de moedas no planeta. Se esse sistema durou tanto tempo, por que o BRICS quer mudar isso agora? A resposta direta não é ideologia, é segurança e proteção financeira. Em 2022, logo no início do conflito na Ucrânia, os países ocidentais tomaram uma medida inédita. Congelaram cerca de 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central da Rússia, que estavam depositadas em instituições no exterior. Além disso, os maiores bancos russos foram desligados do sistema SWIFT, que é a rede global que conecta os bancos do mundo para transferir dinheiro de um país para outro. A mensagem implícita para o resto do mundo foi muito clara. Se você entrar em conflito direto com os interesses geopolíticos do Ocidente, o seu dinheiro guardado no sistema internacional pode ser bloqueado de uma hora para outra. Países como China, Índia, Brasil e diversas nações do Oriente Médio olharam para esse movimento e entenderam o risco. O que o BRICS está fazendo hoje não é uma tentativa mágica de destruir a economia americana, mas sim um movimento prático de autoproteção. O bloco está atuando em 3 frentes muito claras. A primeira delas é o comércio em moedas locais. O Brasil e a China, por exemplo, já possuem acordos para fechar parte das suas negociações diretamente em reais e yuan, sem precisar converter para dólares no meio do caminho. A Índia compra petróleo da Rússia, pagando em rúpias ou em dirhams dos Emirados Árabes. E o comércio direto entre russos e chineses hoje é feito quase totalmente em rublos e yuan. A segunda frente é o desenvolvimento de sistemas de pagamento alternativos. A China criou o CIPS, uma rede de pagamentos transfronteiriços, que funciona de forma parecida ao SWIFT. E a terceira frente é a atuação do novo Banco de Desenvolvimento,
o chamado Banco do BRICS, com sede em Xangai, que financia obras de infraestrutura emitindo dívidas nas moedas dos próprios países membros, evitando que os países emergentes fiquem presos a dívidas em dólar. Com a entrada de grandes produtores de energia no bloco, o BRICS passou a responder por mais de 40% de toda a produção mundial de petróleo. Se uma parcela significativa dessa energia começar a ser vendida em outras moedas, a estrutura do petrodólar passa a enfrentar o seu maior desafio em meio século. Só que é exatamente aqui que a gente precisa ter cuidado para não cair em exageros. Existe uma grande diferença entre o discurso político de cúpula e a realidade prática da economia global. Existe um motivo muito concreto pelo qual o dólar continua sendo a moeda soberana do planeta. E ele se resume a 3 pilares: facilidade de negociação, liberdade de conversão e confiança nas instituições. Para começar, olhe para a China. O yuan chinês seria o substituto natural do dólar por conta do tamanho da economia deles. Mas o governo chinês mantém um controle muito rígido sobre a entrada e saída de dinheiro do país. Os investidores estrangeiros não podem movimentar capitais livremente no mercado chinês, da mesma forma que fazem em Nova York ou Londres. Para que uma moeda seja a reserva mundial primária, o país emissor precisa permitir que o dinheiro flua sem restrições. E Pequim, por enquanto, prefere manter o controle sobre sua política monetária para proteger suas exportações. Outro ponto fundamental é a relação entre os próprios membros do bloco. O BRICS não é um bloco unificado com os mesmos objetivos políticos como é a União Europeia. A Índia e a China, por exemplo, possuem rivalidades históricas e disputas de fronteira muito sérias. O governo indiano já deixou claro em diversas ocasiões que não apoia a criação de uma moeda única para o bloco que seja dominada por Pequim. A Índia não tem interesse em trocar a dependência do dólar pela dependência do yuan. Também existem travamentos operacionais nas negociações diretas. Quando a Rússia vendeu bilhões de dólares em petróleo para a Índia e recebeu o pagamento em rúpias indianas, ela se deparou com um problema prático. A Índia impõe restrições para a saída da sua moeda e não fabrica todos os produtos tecnológicos de que os russos precisam. O resultado foi que a Rússia ficou com bilhões de rúpias paradas em bancos indianos sem conseguir converter ou gastar esse dinheiro com facilidade em outros mercados. Por fim, temos o tamanho do mercado financeiro americano. Os títulos da dívida pública dos Estados Unidos formam o mercado mais profundo, transparente e fácil de negociar do mundo. Se um país vende bilhões em mercadorias e acumula reservas, ele precisa guardar esse valor em um lugar onde possa resgatar a qualquer momento sem perder valor. Hoje, não existe nenhum mercado no sul global com o mesmo volume e liquidez para absorver esses bilhões de dólares. Diante de tudo isso, o que realmente deve acontecer nos próximos anos? O cenário mais realista que os economistas projetam não é o fim repentino do dólar, mas sim a transição para um mundo financeiro multipolar e mais fragmentado. Em vez de uma única moeda dominando quase 90% de tudo de forma absoluta, o mundo está se dividindo em blocos de comércio. O dólar e o euro continuarão sendo as moedas dominantes nas trocas entre os países ocidentais e nas transações financeiras de alta tecnologia. O yuan tende a consolidar seu espaço no comércio da Ásia e nas compras diretas feitas pela China. E acordos bilaterais em moedas locais vão continuar crescendo para mercadorias específicas, como petróleo, minérios e grãos. Para um país como o Brasil, essa transformação traz vantagens e exige muito cuidado. Negociar em moedas locais reduz o custo das nossas vendas para a China, que é o nosso maior parceiro comercial, e diminui nossa vulnerabilidade quando os juros sobem nos Estados Unidos. Por outro lado, o país precisa ser pragmático para manter boas relações comerciais tanto com o Ocidente quanto com o Oriente, sem ficar preso no meio de uma disputa geopolítica. A história mostra que nenhuma moeda domina a economia mundial para sempre. O florim holandês dominou o comércio no século XVII, a libra esterlina foi a referência no século XIX, e o dólar assumiu esse papel no século XX. O BRICS não vai fazer o dólar desaparecer da noite para o dia, mas ao construir caminhos alternativos, o bloco garante que o mundo não fique refém de um único sistema. E no jogo do poder global, ter alternativas muda completamente a conversa. Para quem quiser pesquisar mais e verificar as estatísticas e fatos históricos apresentados neste vídeo, pesquise por Composição das Reservas Internacionais, relatórios e estatísticas do Fundo Monetário Internacional, FMI, que detalham a participação do dólar e de outras moedas nas reservas dos bancos centrais globais. Dados de comércio exterior do BRICS. Estatísticas oficiais do Banco Mundial, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, MDAC, e do novo Banco de Desenvolvimento, Banco do BRICS. Funcionamento do sistema SWIFT e sanções internacionais. Relatórios institucionais da rede SWIFT e dados do Departamento do Tesouro Americano, OFAC, sobre o bloqueio de ativos internacionais e desconexão bancária. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.